Tá bom. Bom, antes de irmos ao tema, boa noite a você que, para nós da Sucesso, é sempre um sinal de prestígio com a sua presença na Terça com Sucesso, né? O tema de hoje é Tendência Digital 2026 está acontecendo? Então, eu vou passar aqui o filme, né, um vídeo, e a gente vai, a partir das nossas experiências profissionais, avaliar se o que foi dito está de fato acontecendo dentro da empresa ou é só uma conversa de pessoas que estavam prevendo, né, o crescimento da IA dentro das empresas, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Aquele momento em que a tecnologia deixa de ser só uma ferramenta de apoio e vira literalmente o alicerce de tudo o que uma empresa faz? Pois é, os dados mais recentes mostram que a gente está exatamente no meio dessa transição agora. Para quem acompanhar a nossa análise de hoje, a ideia é justamente desconstruir a transformação tecnológica que já está batendo na nossa porta para os próximos anos. E olha, não estamos falando de um futuro distante ou ficção científica não. Estamos falando das arquiteturas da inteligência artificial e das estratégias de segurança que vão definir, na prática, quais empresas continuam de pé e quais vão ficar pelo caminho. Ter discussões estruturadas sobre essa transição é fundamental. É por isso que essa nossa exploração traz o contexto institucional da Sucesso SP. Afinal, evolução digital não acontece no vácuo, né? Ela exige um planejamento estratégico de verdade, ecossistemas colaborativos e uma visão super clara do cenário corporativo. É exatamente isso que fóruns e iniciativas bem fundamentadas de tecnologia buscam promover o tempo todo para o mercado. Então, um ponto crucial e o nosso grande marco aqui é o ano de 2026. Mas por que essa data específica é uma virada estrutural tão importante? É simples, é o momento em que a infraestrutura clássica, aqueles sistemas legados que a gente conhece bem, atinge o limite absoluto. A inteligência artificial amadureceu tanto que simplesmente não dá mais para rodar essas inovações em ambientes antigos sem criar gargalos gigantescos de custo e de operação. Aquela transformação digital que até ontem era vista como uma ideia bacana para o futuro, em 2026 vira uma verdadeira plataforma em chamas. Ou as organizações modernizam as estruturas agora, ou perdem a capacidade de competir. Não tem meio termo. E para entender isso a fundo, a nossa rota de hoje passa por 1. O novo cenário digital. 2. A inteligência artificial como motor central. 3. Arquitetura de dados e nuvem. 4. Cibersegurança proativa e resiliente. 5. Estratégia e vantagem competitiva. E por fim, 6. Os créditos institucionais da Terça com Sucesso. Bom, começando pelo ponto 1, o novo cenário digital. E aqui a gente se depara com a dura realidade. Desenhar negócios que sejam nativamente digitais é a nova regra do jogo. As organizações que já operam com autonomia, resiliência e velocidade estão se descolando rapidinho daquelas que ainda patinam em processos analógicos ou fragmentados. A liderança simplesmente não pode mais olhar para a tecnologia como se fosse um departamento isolado nos fundos da empresa. Ela é a espinha dorsal que mantém as portas abertas. O que nos leva ao nosso segundo ponto. A IA como motor central. A gente precisa ir muito além daqueles chatbots genéricos, sabe? Os modelos estão ficando altamente especializados. A gente está falando de DSLMs, que são modelos de linguagem específicos de domínio. Pense em IAs treinadas com dados super específicos de finanças, saúde ou manufatura, entregando uma precisão absurda. Temos também os sistemas multiagentes, que é quando vários agentes autônomos trabalham juntos para resolver problemas super complexos. Tem o desenvolvimento nativo em IA, onde o próprio código já nasce otimizado. E claro, a IA física, habitando drones, robôs e dispositivos de ponta. A inteligência artificial está literalmente invadindo o mundo físico das operações. Agora, olha que virada de chave interessante. A mentalidade do passado via a inteligência artificial só como uma camadinha extra, um suporte para alguma tarefa reativa. Mas a realidade de 2026 exige que a IA seja o verdadeiro motor central. Ela passa a orquestrar os processos, analisar os riscos e até tomar decisões operacionais em tempo real. Deixou de ser uma ferramenta para você consultar e passou a ser o motor que executa. Mas para esse motor rodar, chegamos ao ponto 3, arquitetura de dados e nuvem. E aqui tem um dado que é um verdadeiro banho de água fria.
75% das iniciativas de IA simplesmente falham na hora de ganhar escala. E adivinha? O problema principal não é o algoritmo em si, são os dados. Se os dados estão fragmentados, inconsistentes, presos naqueles sistemas antigos e sem governança nenhuma, a IA não consegue fazer milagre. Ela não gera valor, fica imprecisa ou até enviesada. Tem uma frase da nossa análise que mata essa charada perfeitamente. Investir apenas no modelo é como instalar um motor de Fórmula 1 em um carro sem chassi. A performance não vem. E é exatamente isso. Uma IA avançada exige uma infraestrutura à altura. Se a empresa gasta milhões em modelos preditivos, mas ignora completamente a governança e a qualidade dos dados que alimentam isso, bom, é dinheiro jogado fora. A fundação de dados importa tanto quanto a inteligência em si. Mas e aí, como a gente constrói esse chassi robusto? A resposta envolve combinar ambientes de nuvem híbrida e multicloud para garantir flexibilidade e escalabilidade. Envolve também o Edge Computing, a computação de borda, que processa os dados lá na ponta de forma descentralizada e com uma latência baixíssima, o que é crucial numa linha de montagem industrial, por exemplo. E, claro, aplicar observabilidade contínua. Tem que saber de onde o dado vem, para onde vai e garantir que a governança esteja presente no ciclo inteiro. O que nos leva diretamente ao ponto 4, cibersegurança proativa e resiliente. A coisa é muito séria aqui. Sabia que o Brasil é hoje o quarto país mais visado por ataques cibernéticos no mundo inteiro? Pois é. Isso inclui ataques pesados de ransomware contra infraestruturas críticas, indústrias e bancos. Operar sistemas legados num ambiente com esse nível de risco não é só uma imprudência técnica, é um erro financeiramente devastador. E para bater de frente com ameaças que hoje em dia também usam inteligência artificial para atacar, a nossa defesa tem que evoluir. Aqueles antigos SOCs, os Centros de Operações de Segurança que dependiam de assinaturas de malwares já conhecidos, ficaram obsoletos. A transição vital para 2026 é adotar um SOC preditivo. É usar a própria IA generativa para identificar padrões suspeitos e bloquear o ataque antes mesmo de o estrago acontecer. A IA generativa entra aí como um verdadeiro escudo. Ela simula ataques reais de forma avançada para testar e encontrar brechas internas. Ela cria modelos adaptativos de defesa e aciona respostas automatizadas. Por exemplo, isolar um equipamento comprometido na rede em questão de milissegundos. E o ganho financeiro disso é tangível. As organizações que integram IA e automação na infraestrutura de segurança chegam a economizar em média 1,76 milhão de dólares por incidente. Sem contar que proteger a própria IA contra manipulação de dados virou a prioridade zero. Chegando ao ponto 5, estratégia e vantagem competitiva. No fim do dia, colocar na mesma página inteligência artificial, dados bem governados, nuvem e cibersegurança não é só um projeto para a equipe de TI tocar. É um mandato estratégico para a diretoria. As decisões de alto nível e a continuidade de qualquer operação dependem diretamente dessa base. Liderar o mercado nos próximos anos significa transformar toda essa convergência tecnológica em uma vantagem competitiva real e direta. Isso deixa a gente com uma provocação bem importante. Com tudo que a gente explorou aqui, fica claro que a inércia é o maior risco de todos. A velocidade das mudanças não perdoa. Tentar proteger o futuro do seu negócio usando as ferramentas do passado é uma matemática que simplesmente não fecha. A hora de desenhar a estrutura de amanhã é agora. As organizações vão estar prontas para 2026? E para fechar, ponto 6. Créditos institucionais e nosso reconhecimento. Fica aqui o reconhecimento a Sucesso SP, que através dos seus grupos de interesse mantém o nosso ecossistema atualizado e promove discussões sobre as pautas que realmente importam para o futuro dos negócios e da tecnologia. E se você quer se aprofundar ainda mais nessas discussões, não deixe de acompanhar o canal Terça com Sucesso, que rola todas as terças-feiras das 19 às 20 horas. O tema que serviu de base para a nossa exploração hoje foi: Tendência Digital 2026 está acontecendo? O convite está super aberto para líderes e profissionais participarem do GIA, que é o Grupo de Interesse de Inteligência Artificial. É só acessar o link da Sucesso SP ou entrar em contato pelo e-mail sucessosp@sucessosp.org.br. A organização e adaptação desse material para as redes sociais foram conduzidas pelo Valmir Feltrin. Um excelente planejamento estratégico para todos e até a nossa próxima análise. Bom, tá aí, gente. Quem quer dar o primeiro
pontapé aí no debate, né? Será que isso está acontecendo mesmo dentro das empresas, né? Elas estão investindo 75% de fracasso, né? De problemas. A gente já tratou esse assunto aqui algumas vezes, a questão do dado estruturado, a questão... Fala aí, Varela. Vou tirar minha imagem aqui, porque senão daqui a pouco começa a pipocar. Eu acho que a apresentação foi muito interessante, porque foi, na verdade, um grande resumão da vida moderna, né, das empresas, né? A preocupação com IA, com segurança, com estratégia, com resultado, ou seja, é um grande resumão que deve estar na cabeça de todos os executivos das empresas. Acho que no C-level, acho que eles pensam tudo isso aí, ou seja, putz, meu negócio, como é que eu vou usar IA no meu negócio, como é que eu vou escalar isso, se isso vai trazer benefícios para a minha empresa ou não. Mas ali é o que a gente vem comentando já há um tempo, a questão da governança de dados, eu acho que segue sendo o problema, é o gargalo de toda empresa, ninguém quer investir nisso, isso aí é o patinho feio da história, ninguém quer meter a mão nisso, ninguém quer se sujar, porque é mexer em legados de bases de dados, de sistemas velhos. Então, você imagina, o Valmir era da Embratel, e, putz, na Embratel, uma vez uma estatística que tinham 600 sistemas rodando. Não sei se você lembra dessa estatística. Uma vez rodaram essa informação lá numa reunião, porque a gente estava falando sobre isso de inovação, eu falei, a gente tem 600 sistemas legados, como é que você vai gerenciar? Imagina uma empresa como a Embratel, que teoricamente é uma empresa de ponta, né, tal, mas que tem um monte de coisa legada aí, então imagina as outras empresas. E só para complementar, acho que dentro dessa linha também, essa semana eu vi um post de uma pessoa conhecida que eu achei bem interessante, onde ele fala que existe uma estatística do MIT que 95% dos projetos não geram ROI, né? 95 projetos de IA não geram ROI, né? Ou seja, tem o projeto, mas não se identifica o ROI do projeto. E essa pessoa que eu conheço, que é um CFO, ele falou, não, mas então, existe um outro estudo, e a própria Harvard Business Review publicou, que se você coloca o CFO para discutir projetos de IA, esse número passa para 76% de retorno. Ou seja, 76% dos projetos têm retorno. O problema, então, que ele quis dizer é o seguinte, que quando se fala em IA, o pessoal ainda só está pensando na tecnologia. A hora que você começa a colocar as outras áreas da empresa para falar de IA, e o CFO traz a visão justamente da financeiro sobre IA, o resultado dos projetos tem sido muito melhor. Então, acho que assim, é mais uma provocação e um convite para que as empresas saiam da tecnologia e entrem no negócio. E todo mundo faz parte do negócio. O financeiro faz parte do negócio, vendas faz parte do negócio, operações faz parte do negócio. Então, quando você fala de um projeto de IA, não deveria ter que ficar na mão do CTO. Acho que esse é o erro. Ou do CIO. O projeto deve ser da empresa. Inclusive, acho que alguém que não seja técnico para tocar um projeto, acho que às vezes faz mais sentido do que alguém técnico, que vai estar olhando só o techniquez e não vai olhar o negociês, vamos dizer assim, né? Tem o negociês e o techniquez. O techniquez, todo mundo sabe tocar, mas essa parte do negócio, do financeiro, de como isso vai dar retorno, eu acho que precisa ter mais acho que é parte dessa estratégia aí, já quem está falando de estratégia 2026, eu acho que as empresas deveriam olhar a IA dessa forma. Acho que é uma contribuição, Homer. Não, a sua contribuição foi bem profunda, viu, Varela? Bem profunda. E esse aspecto de você trazer outros departamentos para a mesa e discutir IA, ela é algo que não está acontecendo e talvez aqui alguém possa contribuir com essa visão e essa realidade, né, Edson? Eu tive uma experiência hoje, a gente já teve aqui uma experiência na semana passada, de que um usuário que não é de TI, usuário do negócio, foi lá e criou um sistema a partir da IA para rodar uma necessidade, para cobrir uma dor que ele tinha. E, claro, na visão do usuário, que tem as informações de negócio, sabe onde é que é a dor dele, ele tem mais propriedade para, às vezes, dizer para uma IA o que ele quer do que o próprio analista de desenvolvimento, porque ele está muito preocupado com linha de programa e código, né? Ele não tem a vivência do negócio. Ele não sabe que o botão à esquerda, no centro, é melhor, do centro para a esquerda, é melhor do que do centro para a direita. Exemplo. Por quê? Porque o cara está lendo um texto de um lado, né? Então o botão fica melhor ali do outro. Só mesmo o usuário do negócio que tem esse feeling. E aí o que acontece?
que a gente está vendo, e eu tive essa experiência de novo aqui. Acho que foi, esqueci que foi na semana passada que falou que na Caixa Econômica o usuário fez um sistema, depois apresentou por um superintendente da vida, ela falou, é isso que eu quero. Chama a TI para fazer agora, para implementar para todo mundo. Aí a TI se deparou porque o sistema tinha sido feito com uma IA sem nenhum tipo de segurança. E eu vi isso acontecer hoje de novo, outro depoimento, mesma coisa. O usuário vai lá e programa o que ele quer. Só que ele não se preocupa com a segurança, com a estrutura, onde é que está o dado. Né? Então, eu acho que o usuário, ele vai fazer. O usuário está se mexendo, o usuário está procurando. Eu estou vendo gente de marketing que não usa mais os designers. A gente mesmo aqui fez um evento, criou o convite sem usar o que normalmente o marketing faz. Vai lá, pega um designer e cria o convite, cria a imagem de convite. A gente pediu, eu dei o briefing do evento e ele criou fantasticamente lá uma imagem para a gente dar sucesso, junto com a RapidServe e os outros para fazer. Da pesquisa também. A IA fez a mesma coisa. Né? A Banana 2 fez para a gente. Então, o usuário está fazendo isso. Agora, o que eu deparei hoje que continua sendo a mesma coisa. Os dados são a alma do negócio. Não estruturou, não consegue fazer uma IA produzir. Tá? Se você botou no campo, até o exemplo que a gente viu hoje, se você escreveu, em vez de faturamento, você escreveu lá passarinho amarelo, ela não vai entender que aquela coluna, que aquele campo, passarinho amarelo, é faturamento. Então, você tem que ter a mesma informação em toda a estrutura igual. E aí que vem a pegada. Não é uma questão de que não vai estruturar, vai ter que estruturar. As empresas têm que estruturar. E hoje foi bacana, porque eu vi um grupo de pessoas usando a IA para estruturar os dados. Por que não? Se a alma se o problema a gente já sabe que está na estruturação dos dados. Como que você usa as IAs hoje para estruturar os dados? Aí depois você vai criar as suas ferramentas. Porque se você não fizer a estruturação, não adianta, não vai funcionar. Tá? Então, era só dizer que aí a alma que não adianta. Se as empresas de TI não estão fazendo nada, o usuário vai fazer. Do jeito dele, ele vai fazer. Alguém vai ter que ir lá e corrigir o que ele fizer errado. Tá? É isso. Muito bem. Beleza, boa reflexão, Edson. Acho que o Varala Só também. para complementar o que o Edson falou, acho que o problema não é o usuário querer fazer, porque justamente, como o Edson falou, ele conhece o negócio, e de repente ele sabe exatamente como pedir para a IA o que ele precisa de resposta, e isso pode ser interessante. Ou talvez o erro foi não trazer as outras áreas junto com ele. Então, é o que eu falei, se a área, às vezes um projeto de IA não conduzido por alguém de tecnológico, pode ser interessante. Ele deve envolver área de segurança, de TI, outras áreas, mas acho que o que eu acho que a barreira a ser vencida aí é sair da área técnica e achar que IA é técnico. A IA tem que ser de negócio, e acho que só vai ser negócio quando todo mundo estiver na mesa conversando. Né? Acho que é só complementando o que o Edson falou. É. Muito bem. Márcio? Complementando aqui, né? Eu acho que as empresas mais modernas hoje, elas estão dividindo ali os departamentos, não tem mais departamento de TI e departamento de negócios, né? Eles procuram fazer por comunidades. Então, comunidade de financiamento, por exemplo, área financeira. Ali ela coloca pessoal de TI, pessoal de negócio e pessoal técnico ali, com várias funções, né, para planejamento, gestão de projeto. Então, existe uma tendência de algumas empresas trabalharem por comunidades justamente para deixarem o pessoal de TI e o pessoal de negócio juntos falando a mesma língua, tá bom? Então existe esse movimento, acho que as empresas maiores estão fazendo isso. A questão do dado é uma questão antiga, né, pessoal? Então as empresas ainda estão divididas em silos, né? Cada departamento vende um produto, então normalmente esses silos são representados por produtos. Os executivos são remunerados por objetivos de venda de produtos, né? E não pelo dado, né? Então, não é fácil você
instituir uma cultura onde o dado seja o produto principal, né? E o dado hoje ele é o produto principal. Você pode ver que muitas pessoas compram o dado, né? Querem ter o dado íntegro, né? Quantos dados nossos trafegam por aí? Tem gente comprando e pagando caro. Então existe aí ainda uma dificuldade de lidar com dado. E o Big Data, né, trouxe essa questão da gente lidar com muitos dados. Então, foram criados hoje centenas de novos bancos de dados para conseguir comportar esse volume, trabalhar dados estruturados, dados não estruturados, imagens e por aí vai. Mas o desenvolvimento dos processos de governança do dado ainda não acompanharam isso, né? Algum tempo atrás discutiu-se aí sobre ter um executivo, né, o chefe Data Officer dentro das empresas, o CDO, que ele devia estar assim no nível dos mais altos dentro da empresa, mas eu vejo que esse papel ainda não conseguiu cumprir aí a missão que deveria, mesmo porque as empresas trabalham com budget, trabalham com orçamento de projetos, e esses orçamentos ainda estão na mão do pessoal que vende produto. É o pessoal que vende o cartão de crédito, é o pessoal que vende consórcio, financiamento, o pessoal que vende produtos financeiros, né? Então, quem paga, né? Quem paga o budget do pessoal de governança de dados, né? Então, isso daí é uma discussão que já tem há um bom tempo e as empresas não conseguiram ainda resolver, né? O que o Varalo falou é muito interessante quando o CFO pega ali a missão de avaliar o retorno do uso de IA, né? Ele tem mais sucesso com isso porque ele tem na mão dele ali ele tem o dado e o conhecimento de como fazer essa avaliação que muitas vezes o pessoal de tecnologia por si só não consegue, né? O pessoal de tecnologia tem uma visão às vezes, não digo que é restrita, né? Assim, mas ela não tem todos os dados na mão para computar isso e o CFO tem uma visão do todo, né? Então ele sabe que se por um lado a TI está investindo em IA, alguém do outro lado está economizando. Então precisa de uma figura para ter essas duas informações e saber trabalhar com elas. Então é uma questão bem interessante. A gente falou também aqui em uma reunião passada que tem algumas empresas deixando de trabalhar na nuvem, pegando alguns dados mais críticos, trazendo para dentro da empresa, em sistemas on-premises, justamente por questão de segurança. Então a gente tem um cenário bem complexo, né? Não dá para voltar atrás. A IA é uma realidade que não tem, mas precisa se estruturar, né? E precisa estar dentro da estratégia de cada empresa. Então a empresa tem que definir uma estratégia parruda, colocar os processos, colocar as ferramentas, colocar o treinamento de pessoal, mas precisa trabalhar com governança de dados, senão você vai ter uma ferramenta que trabalha com dado e o dado está errado, né? Isso é uma coisa bem urgente de estar sendo vista, tá bom? Bacana, bacana a sua ponderação também, Márcio. Vocês acreditam que essa migração, porque nós estamos falando de uma mudança, o Varalo, você, Márcio, mencionou sair de silos, né, e ir para um grupo, né, que represente ali várias áreas. Então você está quebrando algumas áreas, ou seja, uma área de TI estaria cedendo para o financeiro por sua vez cedendo um profissional para a área de TI, né? O RH também fazendo isso e outras áreas como responsáveis pelo banco de dados,
né? E quando você menciona isso aí, você também coloca como uma estruturação que tem que vir de cima, né? Eu fico imaginando, como o Varalo colocou uma Embratel, como é que, né, e eu acho que tantos aqui já trabalharam em empresas grandes, grande maioria aqui, como é que você imagina vir uma decisão de cima, né, de reestruturação e mudança nesse nível? Porque se fala muito em cultura da empresa, os silos estão aí. Vocês não acham muito complexo se vir para a realidade do nosso dia a dia? Você não acha que isso aí é meio ilusão? Valmir, eu acho que não, né? O Itaú fez isso, né? O Itaú é um bancão tradicional, enxergou aí a questão de alguns anos, ou ele se moderniza ou vai ficar para trás, né? Então, realmente fez uma grande transformação. Eu acho que isso aí durou aí 6, 7 anos, mais ou menos, que eu tenho a visão disso. Trabalho bem difícil de quebrar esses cílios, quebrar as barreiras, né? Tem que tocar muita cabeça de executivo, né? É um processo bem doloroso, né? Bem caro. Então, mas ele fez esse trabalho, né? E hoje, por exemplo, quando você desenvolve um produto lá, desenvolve por comunidade. Então, tem centenas de comunidades, cada uma é especializada em algum processo, né? E ela regimenta, então, nessas comunidades você tem pessoas que fazem a gestão do produto, a gestão do projeto, pessoal que é o técnico, o TI, tem o Project Owner que representa o negócio. Então, tem essas figuras e elas têm a missão de trabalhar para o negócio e eliminar essa distância, né? Então, estrategicamente, o Itaú ele entende que ele quer ser uma empresa de tecnologia e não um banco, né? Só para você ver o nível de mudança cultural, né? Então, ele não quer se comparar com os outros bancos, ele se compara com o Facebook, com o Google, né? Por quê? Se ele não andar na frente, essas empresas tomam o lugar dele, né? Porque você faz negócio através do Google, né? Então, e aí, como que fica? Então, eu acho que é uma questão de sobrevivência. Eu acho que os bancões aí que estão sobrevivendo hoje, eles estão nessa transformação digital para valer, né? E é uma coisa bem difícil de fazer, mas acho que eles estão tendo êxito. É duro, né? Mudam-se muitas cabeças, muitos times, muitas equipes, tem executivos que não se adaptam, né? São trocados e por aí vai. Não tem como não ser assim. Não é só uma questão de tecnologia, você tem que mudar a cultura da empresa também, né? Beleza. O Roberto levantou a mão. Boa noite. Na verdade, estão me ouvindo bem? Sim? Eu estava aqui tentando fazer uma analogia e eu vi que uma das questões centrais aí é a questão de dado, né? E aí eu me lembrei, nos anos 90, né, e o Varela citou a Embratel, então a gente tinha dois segmentos na área de telecomunicações, que era a comunicação de dados, que era feito pela Embratel, e a comunicação de voz, que era feito pelas teles, né, sistema Telebrás. E aí, com a mudança da legislação, as teles foram autorizadas, né, o monopólio foi desfeito, e as teles, né, teles estaduais, normalmente, foram autorizadas a trabalhar com dados, né? Então, foi aí que o processo da internet se acelerou, né? Só que aí, veja bem, eu participava desse processo, nós levamos cerca de 2 anos para formar o pessoal das teles nesse novo segmento de dados para eles, né? Então, o que eu ia perguntar, eu usei esse cenário porque toda mudança, toda adequação depende de pessoas.
E aí a pergunta que eu coloco é assim, quanto tempo a gente demora para formar todo esse contingente de pessoas, né, para essa nova realidade, né, para esse novo cenário, né? Então, pensar nesse lado, né, das pessoas e da capacitação, né? Como a gente... Porque a IA cria alguns aceleradores, né, o mais forte aí, e toma alguns atalhos, né? Então, e dá saltos, né, como o Edson colocou, né? O usuário passa a desenvolver, né, ferramentas digitais para suas necessidades. Por outro lado, você tem a questão da cibersegurança, né? Que de repente não é a prioridade do usuário, ele quer resolver um problema ali dele, mas de repente ele não tem essa visão da segurança. Então, por isso que eu estou falando na capacitação do time, né? Da equipe, para dar sustentação a essa transformação. Ou seja, a ferramenta chegou de uma forma avassaladora, né? Num período muito curto, em termos de popularização, né? Então, reforçando a pergunta aí, quanto tempo a gente leva, ou a gente vai levar, para essa adequação, para essa formação de um contingente suficiente para suprir as proposições, né, que a IA permite, né? Porque, do contrário, a gente ficaria como o próprio vídeo mostrou, né, com um motor de Ferrari, Fórmula 1 e um carro sem o chassi. Então, acho que, pela fala aqui dos colegas aí, a gente está nessa situação, a gente está com um motorzão de Ferrari, Fórmula 1, Mercedes, e a gente está ainda com alguns calhambeques aí, né? Então, acho que tem esse lado aí, tem outras questões, mas eu acho que esse lado do pessoal é bem interessante a gente se atentar. É isso aí. Fala aí, Márcio. Roberto, eu acho que assim, pelo que eu vi aí na minha experiência, isso tem muito a ver com o plano estratégico da empresa, né? Então você tem que ter um planejamento. Olha, eu em 3, 4 anos, por exemplo, em 4, 5 anos eu quero ter 90% do meu sistema saindo aqui do on-premises indo para a nuvem. É isso, né? Então, existe esse objetivo e aí você vai adequando dentro desse planejamento a infraestrutura, direcionamento de orçamento e a capacitação está aí dentro, né? No princípio, você trabalha com profissionais terceirizados que vão aportando esse conhecimento dentro da empresa e a empresa vai, quem conseguir dentro da empresa reciclar e adquirir esses novos conhecimentos, fica na empresa. Quem não conseguir vai ser trocado. Então, assim, é isso que acontece, tá bom? Não tem. Então, por exemplo, quem não se adequar, né, não fica, porque é uma questão de subsistência da empresa, né? Então eles enxergam dessa forma. Então, está dentro de um planejamento, né? A capacitação é algo que está dentro, você não adianta, você tem uma questão de cultura, uma questão de infra, uma questão de arquitetura, né? Então, essa nova arquitetura, esse jeito de fazer, usar a tecnologia, ou trabalhar em comunidades, onde o pessoal de TI está junto com o pessoal de negócio, né? Passa por uma questão de planejamento bastante extensa e bastante crítica e é executada, né? Com lupa ali, né? Porque você tem que cumprir esses prazos e começa a terceirizar, então você traz o conhecimento para dentro, quem absorve o conhecimento fica, quem não absorver, né, vai ser descartado. Isso aí é uma coisa que se comenta pouco, mas a realidade é essa, tá bom? Então, hoje, quando você fala, é, vamos digitalizar a empresa, né? Não é só uma questão de tecnologia. Eu digo que 70%, 80% não é tecnologia, é cultura e pessoas. Então, e está dentro de um planejamento bem forte estratégico.
Muito bem, legal, legal, Márcio. Andressa, por um acaso você percebe onde você trabalha, essa visão, né, essa mudança de cultura ou esse desejo de mudança, né? E que nem o Márcio colocou como exemplo. E ele falando do data center, ele falando de data center e tal, e é real isso, as pessoas não estão querendo mais saber de nuvem, tá? Parece que um caminho reverso antes da IA. As pessoas queriam tudo ir para a nuvem e hoje fica tudo com receio e você não consegue mais ter essa força de vender algo em nuvem, porque as pessoas têm receio e não têm clareza sobre o dado e a segurança. É até um viés que eu venho trazendo lá dentro da empresa, que além da gente só vender IA, atrelar a segurança, porque acho que a gente só foca tanto na IA, e esquece da segurança, que uma hora, daqui a pouco, os prompts vão estar tão automatizados que uma pessoa, teoricamente, consegue fazer com que isso esteja ok, mas e a segurança desses dados, as informações e a fonte disso? Porque você lá jogar e o prompt sair ok, você vai lá, a LLM fica pronta e, enfim. Mas e a segurança? E a informação disso? Como que vai fazer? Como que vai ter esse acesso? Agora, minhas férias estava viajando e onde eu estava, tipo, era a internet gratuita, sim, a qualquer rodo. E aí tinha hora que eu ficava assim, engraçada, a gente trabalha com segurança, a gente vive de segurança usando internet, tipo, lá vão ter. Então, assim, eu conectava e ficava, meu Deus, meus dados estão aqui, minhas redes estão aqui, qualquer acesso estão aqui. Então, assim, a minha segurança era zero. Só que hoje em dia você precisa de internet. E aí? E como que faz? E aonde que se acredita? Então, assim, se alguém ali na maldade quisesse entrar, já era. Já tinha acesso a tudo. A tudo e a todos. É isso aí. É bem interessante. Essa questão que você está falando de vender a IA pela IA, né? Exato. Ou seja, vender com complementos, né? Mas eu acho que o comprador vai na linha da estratégia, né? Eu vou comprar o quê? Vou comprar IA? Aí eles querem IA, eu vou comprar IA. Aí entrega ali licenças, né? Sim. Robércio? Só um comentário aí, em cima do que a Andressa comentou, e o Márcio se referiu à questão cultural, né, Márcio? Questão de cultura empresarial, cultura profissional, estratégica. E aí, só um comentário, tá? Eu percebo o seguinte, que nessa questão cultural, eu acho que a profissão mais fácil no nosso país, eu não posso falar de outros, né? Mas no nosso país é ser investigador. Você chega em qualquer lugar, uma pessoa que você nunca viu na vida. Oba, bom dia, como é que tá? E aí, ao tempo, como é que tá? Daí, 5 minutos, você sabe da vida toda da pessoa, da família dela, dos vizinhos. Você sabe Então, assim, é cultural. E a gente não pode negar que, muitas vezes, essa cultura influencia o profissional ou até mesmo empresas, né? Na hora de montar seus dados, na hora de estruturar a sua, né, a sua atuação, né, em relação à questão digital. Então, somando isso, essa facilidade, né, que é um processo de comunicação, mas com a capacidade e a velocidade das ferramentas, a gente tem um tsunami na mão, né? Então, é uma coisa assim que a gente precisa estar atento também, né? Que essa questão cultural pode exercer uma influência forte no processo, né? Não, eu acho que ela influencia, sim, principalmente na questão de segurança, né? Mas o que você falou tem toda a razão, e eu acho que até uma característica do brasileiro, né, de trazer trazer muita informação numa conversa, né? Você não tem um diálogo, assim, sem trazer muita informação, né? Então, você acaba abrindo muito jogo, né?
Deixa eu perguntar aqui não sei se o Maurício está aí, ou o Pascoal, vou perguntar, Maurício. Sim. O Maurício trabalha com a área de TI lá, chefe aí de TI. Você, ouvindo o que foi dito aqui, né, de áreas que vão trabalhar juntas, faz sentido o que hoje é feito na empresa de repartição? Não, o pessoal de vendas faz isso, o pessoal financeiro faz isso e tem acesso a isso. Aí você coloca todo mundo no mesmo lugar, perdeu o sentido, né? Você perdeu o sentido, né? Porque qual é a nossa estrutura base hoje ali de uma empresa, né? É você ter cada um na sua caixinha, porque cada um se preparou, estudou durante tantos anos, justamente para exercer essa função, aquele papel. E aí, quando a gente entra um pouquinho no cenário que a gente vê agora, que é o crescimento da IA, a forma que ela está se expandindo, a forma que ela está se crescendo, a gente vê que esse papel ao longo das empresas ele está se perdendo. E, gente, foi até um papo que eu conversei ali com o Valmir de alguns projetos que eu estou tocando, que futuramente ali eu vou ter a oportunidade de apresentar para vocês, que é como que isso cresceu em muito pouco tempo. A gente falava de IA 2, 3 anos atrás, que era uma ferramenta que o pessoal estava usando para poder corrigir e-mail. Hoje não. Hoje a gente está falando de uma ferramenta que eu consigo automatizar, consigo acessar um banco, consigo criar um portfólio, consigo tirar profissionais das áreas, profissionais que estudaram ali, tiveram vivência em muito pouco tempo. Então, essa centralização que a gente vive hoje, eu posso falar que é um pouquinho que a gente viveu ali no ano 2000, quando a internet surgiu, que a gente saiu de uma fase onde que eu queria me comunicar com uma pessoa, eu tinha que mandar uma carta, tinha que ali conversar com a pessoa, tinha que ir ali no vizinho, e aí me teve o boom da internet, começou a surgir o Orkut, MSN, e as pessoas pararam de ter esse contato para ter o contato mais online, que ali é a correspondência mais rápida e mais fácil. Então, hoje eu acredito que a gente está vivendo justamente esse momento. A gente passou por um momento onde que a ferramenta nasceu, né? Ela foi estruturada, ela nasceu, ela começou a raciocinar ali pela gente, e agora a gente está passando um momento onde que a ferramenta ela está se estruturando num viés de conhecimento. Então, vou dar um exemplo que a minha esposa trouxe até pouco tempo atrás ali, que eu nem sabia que existia já dentro do WhatsApp. Minha esposa hoje trabalha como gerente de RH. E, recentemente, o WhatsApp ele liberou uma ferramenta que, quando você não responde, quando ela não responde a pessoa, automaticamente entra um agente ali que responde por ela. Mas não é simplesmente uma resposta de oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. O agente aprendeu com a minha esposa as vagas que ela estava lançando, o que ela estava conversando, como ela estava conversando, e com base nessas informações, ele respondeu exatamente aquilo que a pessoa estava perguntando. De qual vaga você quer? Qual salário que você quer? Desculpa, esse salário, infelizmente, não corresponde à vaga que a gente está publicando. Você quer tentar me passar uma outra informação? Ou seja, hoje a tecnologia, ela deixou de ser uma ferramenta, vamos falar assim, de forma grossa, burra, que era o que era 2 anos atrás, que era para responder um e-mail, ajustar uma ortografia, para ser uma ferramenta autopensante. Ela está aprendendo com a gente, e a gente vê isso muito claramente, que foi o que exatamente ali que o Edson e o Márcio falou, né? De um usuário comum, gente, um usuário que se preparou a vida toda para uma área, criando uma aplicação. Quanto tempo você precisaria estudar numa faculdade, aprender programação, aprender Java, aprender Python,
fazer curso, tirar certificado, se preparar para você aí iniciar a aplicação. Hoje em dia você faz em menos de uma semana. Eu falo exatamente porque um dos projetos que eu estou trabalhando é exatamente isso. Em menos de uma semana eu criei uma aplicação, uma automação que faz uma navegação na internet, que faz pesquisa, e menos de uma semana, e eu não sendo um programador, mas menos de uma semana eu criei uma aplicação. Então, essa velocidade que está acontecendo é algo rápido, que saiu de 2 anos, 1 ano, se você for acompanhar o nascimento da internet, né, que levou ali quase 20 anos, saiu ali de 1, 2 anos, que hoje agora as empresas, que é uma realidade que todas as empresas estão enfrentando. Como que eu vou me redescobrir nesse novo mundo que está acontecendo? Bacana, beleza, muito bom o seu exemplo aí da automação do WhatsApp e da sua reflexão também. É bem interessante. Olhem para esse menino, ele vai ser um milionário futuramente, porque ele está fazendo todo um trabalho aí para fazer pesquisa de banco e investimento e tudo mais. Então, aliás, é um projeto que ele vai apresentar para a gente com o Cláudio, como é que ele está montando isso, né? Como é que ele acessa o banco. E ele que você comentou, Valmir, que vai deixar a gente rico aí em breve. Exatamente, ele que vai se Deus quiser, todo mundo, hein? Estou só aguardando aí, os planos já estão prontos aqui. É isso aí. Deixa eu tentar aqui, só um minutinho, Edson, provocar aqui o Pascoal. Pascoal, você tem uma vasta experiência também profissional em grandes empresas, como é que você avalia esse cenário? Não sei se você está aí ouvindo, falando. Ô, Valmir, boa noite. Eu, na verdade, assim, eu sou um peixe fora d'água no meio de vocês aí, né? Porque eu não sou de área de tecnologia da informação, né? Eu sou de telecom pura, né? Podemos falar assim, eu trabalho com redes móveis e tal. E meio em implantação, né? Então mais durão. Mas assim, você falou de Embratel, né? Eu trabalho para Claro, que é praticamente a mesma coisa, né? Ali dentro, para nós, assim, a gente você sabe que lá são várias empresas dentro de uma, né? Isso. Mesmo cada área ali é uma empresa, né? Mas assim, para nós ali na parte de redes móveis, engenharia de implantação, projetos e tal, a gente usa a IA assim para comparar documentos mesmo. Eu busco projetos anteriores, projetos atuais, para ela mais rapidamente me identificar inconsistências, para ela mais rapidamente me dar resultados. Ela analisa o documento ali, me armazena no lugar correto. Assim, são usos básicos mesmo. Eu substituo, ela já substitui, eu gero alguma coisa o que está errado, eu gero o que está certo, ela já automaticamente substitui para mim. É um uso bem trivial, mas assim, de ouvir pessoas profissionais do ramo, a gente está num nível bem muito homem da caverna ainda com relação Não, a que isso, Pascoal. Isso aí, todos nós aqui começamos a... Não se sinta achando que... Estamos há 1 ano e pouco aqui com o grupo. Eu acho que é isso, começamos não, um pouquinho mais de 1 ano, em novembro, dezembro de 24, passamos 25 inteiro nos reunindo, e nós não sabíamos absolutamente nada, sinceramente. Né? Hoje, quando a gente fala aqui de montar, por exemplo, a nossa plataforma de publicação, né, que sai no LinkedIn, nós não sabíamos absolutamente nada, conectar Lé com Cré, e participando, ouvindo, discutindo, né, a gente avançou. Um dos projetos interessantes que eu estou vendo aqui,
que seria uma linha mestra para sucesso, é transformar a primeira ONG com um único funcionário. Eu acho que é isso que nós temos que construir. A Sucesso tem que ser uma entidade sem fins lucrativos, né, de um funcionário, ou de só colaboradores. A estrutura tem que estar dentro de uma única ferramenta, tá certo? É esse o desafio que eu estou querendo colocar aqui. Então, fique bem tranquilo. O interessante, Pascoal, é que você pode nos contar se esses equipamentos e toda essa mobilidade, equipamento de mobilidade, tem dentro dele inteligência artificial ou não, como é que está avançando. Isso é interessante a gente saber também. Então, é super tranquilo. Obrigado aí pela sua colaboração, tá? Então, fique tranquilo. O Edson levantou a mão. Nós temos aí 5 minutos, Edson. Não, só para falar que a Microsoft, ela já tem um agente específico para finanças. Então, você não precisa treinar nem criar um modelo. É só dizer o que você quer aplicar e ele vai fazer isso com alto grau de conhecimento em finanças. É um agente específico para finanças, para aplicar seu dinheiro aqui no mundo, o que você quiser. Então, não é é um módulo à parte, ela está colocando isso junto com o Copilot agora para quem tem um Copilot lá pago, né? Você pode criar vários agentes, mas esse de finanças especificamente, ela já criou. Eu posso acrescentar o que você falou. Quando a Amazon veio fazer a apresentação para a gente, né, o portfólio deles já estava numa visão vertical. Já tinha finanças, já tinha jurídico, já tinha outras áreas. Lá no comecinho, nós estamos falando em fevereiro de 25, então mais de um ano para trás, já tinha esse modelo, né? E a Microsoft não tinha, está chegando agora. Isso é bacana. Legal. Fala aí, Roberto. Opa, rapidamente. O Pascoal fez um comentário interessante, né, sobre a empresa que ele atua, que é uma realidade que a gente convive desde sempre nessa área, né? Ele falou, são várias empresas em uma. E a gente percebe no financeiro, na área de comunicação, a fusão, o processo de fusão, o processo de relacionamento de grupo, né, de empresas dentro do mesmo grupo, é muito frequente, é comum, né, acontece o tempo todo. E aí, ligando isso com uma questão da IA e das ferramentas e dos modelos, né? Então, a gente tem o Make, a gente usa o Make para automação de processo, a gente usa o Notebook LM, e agora, pelo que o Valmir já sinalizou, aí a gente vai passar a fazer algumas atividades com o Cloud. Eu fico pensando, né, dentro dessa realidade que o Pascoal mencionou, né, várias empresas em uma, digamos que uma empresa se situa ali, se ajusta com algumas ferramentas. Depois vai para um grupo que está apoiado por outras ferramentas que, resumindo, como é que é essa comunicação entre Cloud, entre Gemini, entre o Copilot, como é que é isso, gente? Porque pensa nessa realidade, né, de várias empresas que fazem parte do mesmo grupo atuando com essas ferramentas. Como é que vai ser essa integração? Como é que vai ser? Sei lá, é uma provocação aí. Vai lá, Edson. Olha, só te respondendo, Roberto, as grandes Big Techs já têm solução para isso. A própria Microsoft agora está se posicionando não mais como uma IA, ela se posiciona agora como um hub de IAs. Então, o Copilot agora, ele integra o ChatGPT, ele integra o Cloud, ele integra nativo, tá? Ele integra o Cloud, ele integra o Gemini, que, entre aspas, seria o concorrente, ele já integra. Então, você escolhe, você constrói as coisas com ele, e você escolhe qual é a IA que você quer usar naquele momento. E você mantém tudo e troca só a IA. Você pode ir lá, agora o Cloud está melhor, troca, bota o Cloud para fazer. O motor, ele constrói.
a gasolina, o combustível que você vai usar, você escolhe qual que você quer. Se você quer gasolina, se você quer álcool, se você quer diesel, se você quer gás. Então, esse é o posicionamento da Microsoft agora, e eu acho que não vai ficar diferente o Google, não vai ficar diferente a Amazon, não vai ficar diferente as outras. Tá? Eles se posicionam como um hub, e aí as IAs que se lançarem aí no mercado, você só vai lá e conecta e já deixa o plugin feito. Eles já deixam os plugins já prontos, igual a gente fala hoje de API, né? Antigamente a gente tinha que ir lá desenvolver um software para poder fazer a integração. Agora não, você pega uma API e conecta um software com o outro. Deixa eu só fazer aqui, ó. Ele vai acabar, Maurício, se puder falar, mas se cair, não se preocupa não, a gente pega esse tema. Fala aí. Não, pode seguir. Eu só ia acrescentar que até o conceito de a gente falar de API, hoje eu acredito que está um pouco defasado, porque a gente não fala nem mais de API, a gente fala dos agentes.